Oi, gente, tudo bem? Cá tô eu aqui mais uma vez para bater papo com vocês aqui no nosso canal, trazendo, como sempre, temas que são relevantes e importantes para nós que somos introvertidos. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês, né? Como sempre, respondendo a questões que me são feitas no blog e que eu acho que são questões que merecem um vídeo, porque essas questões são, no geral, questões bastante pertinentes para todos nós. Eu recebi uma questão que ela costuma ser uma questão bem comum para todas as pessoas. A dificuldade que a pessoa que me fez a pergunta particularmente tem, ela diz que ela tem a dificuldade de dizer, olha, eu sou introvertida, sem parecer que ser introvertido ou eu sou introvertido soe como sendo um diagnóstico de uma doença, né? Que é essa sempre a impressão que a gente tem. Então, assim, para responder essa questão de como é que eu digo às pessoas que eu sou introvertida sem que isso soe que eu recebi algum diagnóstico, realmente não é uma pergunta simples de responder, mas eu vou tentar fazê-lo da melhor maneira que eu posso. Então, assim, a primeira questão que a gente precisa levar em consideração e de que a pessoa que é introvertida, que tem uma personalidade introvertida, que tem preferência e necessidades introvertidas, ela precisa ter para poder responder a essa questão é o básico. Você precisa realmente saber a respeito do seu traço. Por que que a gente precisa saber a respeito do nosso traço? Bem, em primeiro lugar, para o introvertido, já é desconfortável ele ter que responder questões ou dar explicações a respeito dele próprio. Então, para nós, falar a respeito de nós, no geral já é difícil, imagina a gente explicar a respeito do nosso traço de personalidade e das nossas necessidades. Então, isso é uma dificuldade acrescida. Então, facilita quando nós nos conhecemos, quando nós sabemos na realidade o que é a introversão, quando nós, enquanto introvertidos, nós sabemos quais são as nossas necessidades, porque na realidade os próprios introvertidos, eles são diferentes uns dos outros. Então, alguns têm muito mais necessidade de tempo sozinho para recarregar e, consequentemente, eles se cansam mais, eles têm a energia mais drenada nas interações sociais. Então, ter essa percepção, enquanto introvertido, do que é a introversão e do que é a sua introversão particularmente, é muito importante. Então, assim, gente, isso é importante a gente se conhecer, é importante a gente, como introvertido, perceber as necessidades que a gente tem e é importante a gente perceber também que essas necessidades a gente vai ter que, em momentos, né, da nossa vida, em circunstâncias e dependendo do tipo de relacionamento, seja pessoal e seja profissional, a gente vai precisar falar a respeito disso e falar de maneira que você saiba explicar o que é e explicar as necessidades que você tem. Então, o primeiro e mais importante item é se conheça, leia tudo o que você puder sobre introversão e se localize no meio desse traço. Isso vai facilitar você dividir esse lado seu com as pessoas que são importantes. A gente precisa também ter uma postura de abertura em relação a falar sobre quem nós somos, as necessidades que a gente tem e explicar, né, de maneira clara um pouco do nosso traço. Então é importante esse conhecimento. Leia livros a respeito de introversão. Eu vou deixar aqui, inclusive, um link de um texto que eu tenho no blog, onde eu falo dos livros que são a respeito de introversão que todo introvertido necessita saber. Então, lembra, primeira coisa, importante você se conhecer, conhecer o seu traço para poder você explicar isso para as pessoas. O outro ponto que eu acho que seria importante também é a maneira como a gente explica isso para as pessoas. Então, uma maneira da gente fazer isso, por exemplo, é de uma maneira leve, falar isso, como, por exemplo, usando metáforas. A gente pode, por exemplo, explicar a respeito das nossas necessidades em relação à nossa energia,
nos tratando como se nós fôssemos um celular, por exemplo, um telefone móvel. No nosso caso, depois de um determinado tempo de interação social, a nossa bateria vai abaixo e a gente precisa estar sozinho para recarregar. Então, usar uma linguagem simples, fazer uma metáfora na hora de falar sobre isso para as pessoas é importante também, porque nem todo mundo, não é, alcança a linguagem dos termos da psicologia, e também não é algo que seja muito simples da grande maioria das pessoas entender, né? A gente precisa encontrar uma maneira fácil de falar para as pessoas, não é? Uma linguagem simples, e ela seria através das metáforas, por exemplo. E um outro item também que eu acho muito importante, um outro ponto que eu acho que a gente deve levar em consideração na hora que a gente vai falar a respeito da nossa introversão, é como a gente fala, né? Principalmente no que tange as nossas necessidades. E eu vou ilustrar esse ponto falando para vocês um evento que aconteceu comigo. Eu estava em viagem e eu precisava reencontrar pessoas, estar em contato com muitas pessoas, e eu tinha, num determinado dia, que encontrar com uma amiga minha, não é? Já ao final do dia. Mas antes de eu encontrar com essa minha amiga ao final do dia, eu tive diversos encontros com pessoas onde eu interagi muito. E no final da tarde, quando eu fui encontrar com a minha amiga, eu estava simplesmente exaurida. Eu não tinha condições de estar com ela, eu já não aguentava, eu estava extremamente cansada. E agora, né? Como é que eu ia dizer para minha amiga que, muito embora a gente tivesse passado imenso tempo longe uma da outra, e a gente tivesse tanta coisa para falar e tivesse um encontro importante para ter, eu não tinha condições de tê-lo mais naquele dia. Então, o que eu disse para ela simplesmente foi: olha, minha amiga, eu estou extremamente cansada. Eu tive muitas interações hoje, eu conversei com muitas pessoas, eu não tenho mais energia para nós hoje. As interações sociais, elas me drenam, elas me cansam. E aí ela olhou para mim com uma cara assim meio de espanto e disse: como assim? E aí eu disse para ela que realmente eu precisava de tempo para recarregar, que eu não ia ter, né? Depois de um longo dia de interações sociais, eu não ia ter condições, eu não ia ter energia para ela, como eu acho que a gente, né? Eu e ela precisávamos. E aí ela entendeu aquilo perfeitamente, apesar de estranhar, porque não é comum para ela, como boa extrovertida, imaginar isso. Mas aí ela entendeu perfeitamente, e no outro dia nós nos encontramos, claro, eu descansada, com as minhas energias perfeitamente restabelecidas, e aí nós tivemos o nosso tempo, né, por assim dizer, da melhor maneira possível. Então, são essas sutilezas na hora de você dizer: olha, a minha energia se desgasta quando eu tenho determinadas circunstâncias, né, determinados tipos de interação, ou eu preciso ficar sozinho para recarregar. Falar não do traço em si, para você ter que explicar o traço, mas falar mais especificamente das necessidades que você tem. E eu acho que, para fechar, não é, a questão das necessidades que a gente tem, eu acho que uma boa explicação que a gente pode dar para as pessoas de maneira simplificada, não é? É dizer que simplesmente eu funciono assim, né? Eu tenho um determinado jeito, eu funciono de determinada maneira e eu tenho determinadas necessidades. As pessoas, é claro, que elas poderão estranhar, em princípio, mas com o tempo elas vão não só se habituar ao seu jeito de ser, como elas poderão até eventualmente se interessarem, não é, em conhecer mais a respeito do que é a introversão. E você, não custa nada, não é, mostrar, apresentar ela a teoria, né? Às vezes muitas pessoas se surpreendem que, quando elas conhecem o traço, mesmo as que não são introvertidas, elas começam a não só entender elas próprias, mas começam a entender outras pessoas com quem elas também têm uma relação mais próxima, e elas se sentem até bastante contentes em conhecer, né, aspectos de nós enquanto pessoas, que acaba agregando, não valor para a convivência delas com os outros, independente delas serem introvertidas ou extrovertidas. Então, assim, não querendo me estender muito, eu acho que basicamente o que nós introvertidos podemos fazer para explicar, entre aspas, o nosso traço para as outras pessoas, quando isso se faz necessário, é basicamente esses 3 pontos que eu falei. O primeiro é
se você conhecer bem o seu traço, para você se sentir confortável ao falar a respeito disso com as outras pessoas. O outro item importante é encontrar uma linguagem metafórica, né, uma maneira simples de explicar isso para as outras pessoas. E o terceiro ponto também importante é explicar não o traço em si, mas falar a respeito das suas necessidades pessoais, dizendo simplesmente que isso é a maneira como você funciona, tá? Você pode achar que as pessoas vão estranhar, mas no fundo, elas com certeza irão entender você. Então, gente, olha, é basicamente isso que eu gostaria de dizer a vocês nesse vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, partilha, dá like, se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero que realmente essa minha dica de hoje tenha ajudado não só a quem me fez a questão, mas outras pessoas também que tenham essa dúvida. Eu vejo você novamente aqui sempre que algum assunto, algum tema for importante e relevante para nós. Eu estarei de volta trazendo aqui um videozinho para vocês. Gente, uma boa semana para todo mundo. Vou vendo vocês por aqui. Até o próximo. Tchau!